Olá pessoal, boa noite. Damos início então à nossa semana, mais uma semana de videoaulas da nossa matéria de Direito do Trabalho Previdenciário. Dessa vez um tema muito interessante, muito gostoso, chamado de gratificação natalina. Gratificação natalina, popularmente conhecida como 13º salário. Ah, sim, agora entendi, professor. Mas por que gratificação natalina? Por que chamado de gratificação natalina se é um 13º salário? Veja, apenas para efeitos de conhecimento histórico, tá? É chamado de gratificação natalina porque ele foi pensado como sendo um valor de um salário a mais, uma gratificação que deveria e seria paga a todo empregado, com vínculo empregatício, tá? No mês de dezembro e até o dia 20 do mês de dezembro, antes do Natal. Então, com vistas também a fomentar, tá? Vamos dizer, o comércio nessa época do ano, então se inseriu ali uma gratificação a mais, tá? Que é chamada gratificação de Natal. E, nos termos da lei, é realmente chamada de gratificação de Natal. E popularmente conhecido como 13º salário, por quê? Porque nós vamos ver a Constituição assim a chama de 13º salário. Perfeito? Então vamos lá. Vamos começar então pela sua regulamentação, pela sua previsão legal. Lá na Constituição da República, no artigo 7º, que nós já sabemos ali, a redação de código salteado do seu caput, nós temos no inciso 8º o seguinte, que é um direito do trabalhador, 13º salário. A Constituição fala em 13º salário. Veja, com base na remuneração integral do empregado ou no valor da aposentadoria. Já adianto, quer dizer que aposentado também tem direito a 13º salário. Perfeito. No âmbito infraconstitucional, nós temos a Lei 4.090, tá? Conjugada com a Lei 4.749 de 65, a Lei 4.090 de 1962 e a Lei 4.749 de 1965. Ambas tratam, essa verba, esse crédito, como sendo uma gratificação de Natal. Já a nossa Constituição dá o nome de 13º salário. No final das contas, é a mesma coisa, é a mesma verba. E nós temos como regulamentação desse direito um decreto 5.7.155 de 65, veja, 3/11 de 65, é um decreto que teve como objetivo a regulamentação do pagamento desse 13º salário, dessa gratificação natalina. Então quer dizer que o 13º salário ou a gratificação natalina não está contido na CLT? Não, está na legislação esparsa, perfeito? Nessa legislação infraconstitucional e também como um direito previsto na Constituição, no artigo 7º, inciso 8º. Ok? Perfeito? Então, primeiro deverzinho de casa, ambas as leis, devem ser impressas, devem ser baixadas, se vocês não as têm nos seus vademécumos, inclusive com o decreto regulamentador para fins de consulta imediata. Muito bem. Então, vamos aos aspectos gerais que envolvem agora o chamado 13º salário. Como é que é essa remuneração? Como a gente já antecipado, a remuneração do 13º salário ela ocorre, efetivamente ela fecha o seu ciclo de pagamento no mês de dezembro de cada ano. Tá? Então, é ali que se encerra a obrigação de pagar o 13º salário daquele ano. Então, veja, o 13º salário ele é computado anualmente, tá? Inicia-se a contagem do direito a partir do primeiro dia do ano, tá? E se encerra, tá? no mês de dezembro daquele mesmo ano. E a remuneração do 13º salário deve ser a remuneração devida ao empregado no mês de dezembro, mas acrescida daquela parte também variável,
que ele recebeu durante todo aquele exercício, durante aquele ano. Então, passe uma média de tudo aquilo que ele recebeu. Então, veja, se o reclamante, se o empregado recebeu horas extraordinárias, adicional noturno, outras verbas de natureza salarial, tá? Deve ser feita uma média anual dessas verbas recebidas e essa média vai integrar aí o pagamento do 13º salário no mês de dezembro. Perfeito? E se houver uma rescisão de contrato de trabalho, tá? Em razão dessa rescisão de contrato de trabalho, será devido o pagamento proporcional do 13º salário conforme a remuneração recebida no mês da rescisão. Ok? Muito bem, e eu falei agora em pagamento de 13º no mês da rescisão, é a questão da proporcionalidade. E eu disse também que o 13º salário ele é calculado de forma anual. Mas como que acontece? Como que é feito esse cálculo? Qual é o meu parâmetro? Muito bem. Primeiro parâmetro, nós temos aí, são as chamadas frações. Cada mês corresponde a um 12avos. Se é anual, 12 meses, 12avos. Muito bem. Mas quanto tempo que tem que se trabalhar dentro de um mês para que seja computado, então, esse mês como um 12avos? É necessário que o empregado trabalhe no mínimo 15 dias, tá, no mês. Então, tendo trabalhado 15 dias no mês, o empregado tem ali um cômputo de um 12avos para cálculo proporcional do direito a receber o 13º salário. Perfeito? Muito bem. Agora, em relação às faltas, e se o empregado cometer faltas durante o ano? Bom, aí nós temos dois tipos de faltas que a gente sabe, as faltas legais, justificáveis, e as faltas não justificáveis. E aí nós temos que fazer uma separação. No que se refere às faltas legais, aquelas justificáveis, não produz efeito nenhum em relação ao direito ao 13º salário. Agora, em relação àquelas faltas injustificáveis, aí nós temos que fazer uma análise mensal de como que essas faltas ocorrem em sua quantidade. Por quê? O requisito, o primeiro requisito essencial para receber o 13º salário é que ele tenha trabalhado no mínimo 15 dias. Então, se não houver um excesso de faltas em determinado mês em que o empregado trabalhe menos que 15 dias, então, se isso não ocorrer, tá, não haverá prejuízo ao recebimento do 13º salário. É diferente da contagem de faltas para efeito de recebimento das férias. Tá? Perfeito? A gente tem que distinguir isso. Então, se o empregado conseguiu trabalhar 15 dias no mês, tá, não importa se ele faltou 10 dias naquele mês ou 15 dias. Trabalhou 15, tá, em que pese tenha faltado outros 15, ele vai ter direito a um 12avos naquele mês para fim de recebimento do 13º salário proporcional. Perfeito? Muito bem. Então, vamos em frente. Algumas especificidades que envolvem aí o recebimento do 13º salário, o pagamento. Então, eu disse inicialmente que o ciclo de pagamento do 13º se encerra em dezembro. Tá? Essa orientação veio na primeira lei. Agora, a lei 4749, ela já trouxe uma alteração na primeira lei, tá? Que diz o seguinte, olha, o empregado ele vai ter direito, tá, de receber um adiantamento desse 13º salário. Bom, se o 13º salário corresponde, tá, à remuneração devida no mês de dezembro, ou seja, seria equivalente a um salário do empregado no mês de dezembro, o empregado durante o ano tem direito de receber uma antecipação. É aquilo que popularmente chamamos de primeira parcela, tá? Mas a lei fala em antecipação, adiantamento. E esse adiantamento, ele deve ser pago pelo empregador entre os meses de fevereiro a novembro do ano. Tá? Então, o último dia que o empregador tem como prazo para pagamento da primeira parcela ou do adiantamento do 13º salário é o dia 30 de novembro. Esse é o último dia, tá, do ano que o empregador tem para efetuar o pagamento dessa primeira parcela, desse adiantamento. Essa primeira parcela corresponde à metade, tá, do 13º salário devido ao empregado no mês de dezembro. Perfeito? Então, 50% aí do valor do salário do empregado. Já o saldo, a diferença, aquilo que será devido ao empregado, tá? A primeira parcela já foi adiantada, entre fevereiro e novembro,
essa diferença deve ser paga até o dia 20 de dezembro do ano. Logicamente, se fala em paga-se, né, o saldo, compensando, logicamente, aquilo que foi pago lá na primeira parcela. Perfeito? Muito bem. Agora, uma situação muito específica envolvendo as férias. Bom, quando o empregado ele programa as suas férias junto com o seu empregador, tá? Ou se ele está planejando tirar férias naquele ano, logo no mês de janeiro, o empregado deve procurar o seu empregador e dizer o seguinte, se assim for o seu interesse, logicamente, né? Dizer para o empregador o seguinte, olha, quando eu sair de férias esse ano, eu quero receber, né, no mês que eu for sair de férias, o adiantamento do meu 13º salário. Mas ele tem que fazer isso no mês de janeiro. Então, ele tem que comunicar por escrito ao seu empregador que ele tem o desejo de receber, juntamente com as férias, tá, o adiantamento do 13º salário. Então, se ele vai sair de férias, programou, né, junto com o seu empregador, que vai sair de férias em junho, julho, agosto, ali ele já vai ter o direito, então, de receber a primeira parcela. O único requisito que tenha comunicado ao empregador no mês de janeiro, independentemente dele também agendar suas férias em consenso com o seu empregador, mas se ele assim já tem em mente que quando sair de férias, porque a gente sabe, vou fazer uma parte aqui, lembrando a aula passada, a gente sabe já que o momento de gozo de férias do empregado é o melhor momento que atende os interesses do empregador. Então, muitas vezes o empregado não consegue consensar a data de saída de férias com o seu empregador. Muito bem, então numa situação como essa, o empregado já ciente do seu direito, no mês de janeiro vai lá e faz o seu requerimento para receber essa antecipação. Professor, mas por que o empregado tem que ter essa obrigação? Não basta ser então com 30 dias de antecedência, como acontece, né, com o aviso de férias? Não. Por quê? Porque para antecipar um valor que seria devido como obrigação pelo empregador até o dia 30 de novembro, o empregador tem que fazer uma programação de caixa, para ter dinheiro em caixa para poder, então, alocar essa despesa em determinado momento. Então, o empregador tem o direito de se planejar também. Para isso, no mês de janeiro, o empregado tem que avisar. Se o empregado não fizer essa comunicação, o empregado não tem o direito, tá, de receber essa antecipação do 13º salário junto com as férias. Tá certo? E no momento da rescisão contratual. O que seria no momento da rescisão contratual? Bom, duas situações. Uma primeira situação, digamos que temos um empregado ali no mês de agosto, ele recebe ali o comunicado da rescisão do seu contrato de trabalho. E não tendo recebida, né, ainda a antecipação do 13º salário ou a primeira parcela. Situação como essa, então, será feito o cômputo de 1/12 por mês efetivamente trabalhado, dentro daquela fração considerando 1/12 a cada 15 dias por mês trabalhado, faz o cômputo e paga então de forma proporcional quando no momento de quitação, depósito das verbas rescisórias. Tá? Esse é o primeiro cenário. Segundo cenário, vamos dizer que o empregado já tenha saído de férias, por exemplo, em junho, e tenha recebido ali, tá, a antecipação também da primeira parcela. Muito bem, nesse caso, vai se fazer o cômputo no momento da rescisão, de quantos 12avos teria direito e descontar, abater aquilo que efetivamente o empregado já recebeu, tá, de antecipação do 13º salário. Pode acontecer, tá, que o empregado, por exemplo, tenha saído de férias no mês de fevereiro e ali no mês de fevereiro já tenha recebido a antecipação da primeira parcela do 13º salário. Porém, no mês de abril, ele tem o seu contrato de trabalho rescindido. Bom, se vamos dizer no mês de abril, e que no mês de abril tenhamos ali 4 12avos, como exemplo, né, ele teria direito de ter recebido então apenas 4 12avos a título de 13º salário. Porém, quando ele saiu de férias em fevereiro, ele recebeu metade, 6 12avos, então ele fica devedor, ele recebeu 50%. Numa situação como essa, tá, ficando o empregado devedor, porque recebeu uma quantia além da que realmente lhe seria devido naquele ano, aí o empregador tem o direito de descontar essa diferença de outras verbas rescisórias, tá, de natureza salarial, né, que seriam devidas no momento da rescisão contratual. Perfeito? E para a gente poder ir encerrando, a gente não pode esquecer verbas de natureza salarial entrando aí, né, nos efeitos, tá,
das questões trabalhistas no âmbito previdenciário, nós temos então que, sendo uma verba de natureza salarial, sobre ela vai incidir a contribuição previdenciária, tá? Então, não podemos esquecer o seguinte: num curso, imagine num curso normal, que o empregado se programa para receber a primeira parcela e aí ele vai receber a segunda parcela. Então, se o salário dele, a título de exemplificação, tá, é R$1.000, ele recebeu 500, ele não pode pensar que no mês de dezembro até o dia 20 ele vai receber outros R$500. Por quê? Porque, sendo uma parcela de natureza salarial, sobre ela vai incidir a contribuição previdenciária. E a contribuição previdenciária envolve a participação do empregado e a participação do empregador. Então, no que se refere à participação do empregado, tá, sobre o valor total, que seria devido no mês de dezembro, ou seja, até o dia 20 de dezembro, vai incidir um percentual a título de contribuição previdenciária. Então, eu trouxe para vocês aqui a tabelinha que está vigente a partir de 1º de março. Tá? Então, de acordo com, acompanhe comigo, de acordo com, tá, esse escalonamento aqui, de acordo com o valor do salário do empregado, que seria devido no mês de dezembro, então eu falei que o salário seria de R$1.000, não é isso? A título de exemplificação. Então eu olho aqui, ó, salário até 1.045, alíquota 7,5, quer dizer que esse empregado ele tem que contribuir para a Previdência Social em relação ao 13º salário, ele tem que contribuir com 7,5%. Isso quer dizer que dos R$1.000 ele vai ter que contribuir com R$75. Bom, fazendo o cálculo, o empregado já recebeu 500. Então, no mês de dezembro, ele vai receber R$1.000 menos 7,5%, veja, 7,5% incide sobre o salário total, ok? Então, R$1.000 menos 75, R$925. Menos ainda, abatido ainda, descontado o adiantamento que é de R$500. Então, o empregado vai receber líquido R$425, ok? Então, tem que estar atento a isso, o empregado tem que saber que haverá um desconto, ele não pode fazer essa conta simplesmente pura, tá certo? Muito bem, então fechamos aqui a nossa aula sobre o 13º salário. Espero que tenha sido de grande valia para vocês, ok? E nos encontramos então na próxima aula. Até lá, um abraço.